E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023 que fala sobre termodinâmica e a questão diz o seguinte. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão no ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Aí vem a pergunta da questão. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico e a gente tem então que encontrar. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, a questão está falando de uma situação, de uma transformação específica da termodinâmica, que é uma transformação em que o volume não muda, não há alteração do volume. E essa transformação a gente chama de isocórica. Na verdade, também tem outros nomes, né, que é a isométrica ou isovolumétrica. E essa transformação, ela nos dá uma característica que é a seguinte: o volume é constante durante a transformação e, consequentemente, o volume sendo constante, nós temos uma relação de proporcionalidade entre a pressão e a temperatura. Pressão por temperatura nos dá um valor constante. Sabendo isso, já dá para a gente ter uma noção então de como tem que ser o gráfico, né? Quando duas grandezas têm uma relação de proporcionalidade, significa que as duas crescem juntas ou diminuem juntas na mesma proporção. Então, se nós procurarmos um gráfico dentre os que existem ali de pressão por temperatura, esse gráfico ele tem que ter esse formato, indicando uma proporcionalidade entre pressão e temperatura. Prof, mas como que eu faço para ter certeza que a relação de pressão e temperatura é uma relação diretamente proporcional, como tu está falando? Dá para a gente usar a equação de Clapeyron, aquela que diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. E aí a gente tem que entender que a questão nos diz que o volume não muda, então isso aqui é uma constante. O número de mols e o R, que é uma constante ali, então esse produto aqui também vai ser constante, onde as únicas variáveis são pressão e temperatura. E aí se a gente isolar o que é constante para um lado e o que é variável para o outro, se a gente pegar o T e passar dividindo para o outro lado ali, e pegar o V e passar dividindo para o outro lado, a gente vai ter isso aqui, N vezes R sobre V é igual a P sobre T. E aí, só para reforçar, tudo isso aqui é um valor constante, ou seja, N é constante, R é constante, V é constante. Então, a relação pressão por temperatura é constante. Pressão, se aumentar, a temperatura aumenta proporcionalmente. E se a pressão diminuir, a temperatura diminui proporcionalmente. Só com isso a gente já conseguiria tirar então a alternativa A, B, C e a D. A D a gente tem uma reta, por outro lado. Essa reta não indica proporcionalidade entre os dois, tá? Eles são diretamente proporcionais, ou seja, os dois aumentam e os dois diminuem. Então a resposta certa para essa questão a gente já conseguiu chegar, a alternativa E. E aí por que tem uma setinha para baixo, Porque o que acontece? A gente está analisando uma situação de resfriamento, durante o resfriamento do ar ali, Resfriamento, o que vai acontecer? A temperatura ela vai diminuir, a pressão ela vai acabar diminuindo proporcionalmente e aí essa reta ela vai ser uma reta descendo, uma reta indo para baixo, certo? Indicando justamente o decréscimo de pressão e de temperatura dentro desse contexto. Resposta certa para essa questão, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.